Fala galerinha do YouTube, e aí, vida boa aqui, hein? Bastante natureza, uns passarinhos cantando ali, o barulho de um pavão, e de vez em quando tem uns cavalos lá no fundo que relimpam. Galera, conforme vocês viram aí no início desse vídeo, dei uma atualizada aqui, dei aquela arrumada geral para poder abrir a ideia, né, das próximas etapas. Eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu virar a luz aqui. Vou mostrar para vocês agora como ficou e quais serão as próximas etapas. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal e se inscrever. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal. E vem comigo, se bora nessa. Vou mostrar para você aqui como ficou nossa organização e o que vai vir logo após isso. Se bora. Então, galera, antes de mostrar, vou só filmar o cavalinho que eu falei para vocês aqui. Então vamos lá, vamos à nossa obra. Então tá aqui, pessoal, vou virar devagarzinho. Aquele muro, ó, já tá liberado. Aquela bagunça toda ali sumiu. Sumiu entre aspas, está em outro lugar. Tá aqui, organizei nossos sacos de gesso liso. Esse aqui é o gesso liso que eu mais uso aqui. Tem de uma outra marca aí bem conhecida, mas esse aqui da Knauf, falou em gesso liso, praticamente pensa-se nesse produto aí. Beleza, ali eu tenho um saco de cola de carrelagem, de porcelanato. Aqui eu liberei o espaço, deixei essas placas aqui por enquanto. Do outro lado aqui foi onde eu coloquei todas aquelas placas que estavam ali pra cá. Então já coloquei minha baguncinha aí, pessoal. Temos aqui na faixa de 20 placas, mais duas roxas, umas 22. E todo aquele metal, aqueles metais que estavam aqui, foi colocado, transportado para cá. Eu já coloquei separado, então eu tenho trilho de 50 aqui. Aqui eu tenho trilho de 75, de cá eu já tenho montante de 50. Os montantes de 75 se encontram aqui no fundo aqui. No caso seria aquela última fileira de lá. Então sim, eu tenho metal de plafond, de teto, que é o metal mais fino de 27. Então assim, tá totalmente acessível, o que eu precisar, tá facinho de pegar. Essas caixas aqui são vazias. Foram as caixas de parafusos que eu utilizei para fazer o chão, né? Essa aqui é do gesso, essa aqui é do chão que eu utilizei para parafusar as placas de madeira no chão. Bom, eu fiquei com esse cantinho aqui, ainda bagunçado, mas por enquanto não atrapalha em nada. Joguei um pouco de coisa aqui, um pouco de coisa aqui. Mas já dá outra cara, pessoal. Se a gente já vê sem aquele tanto de material no meio do caminho, já dá outra impressão. E assim, se eu quisesse já eliminar um pouco desses sacos aqui, é só eu atacar aquela parede ali, que eu já vou estar eliminando eles. Essas vigas aqui, eu tô deixando ela aqui por enquanto, porque eu vou utilizar para... Tem até um suporte ali já colocado. Eu vou utilizar, coloco a viga dentro do suporte, coloco ali em cima do chão ali para cima. Depois por cima da viga eu coloco uma placa de USB para poder andar em cima e fazer de andaime, para eu poder acabar esse muro aqui, pessoal. Depois eu vou explicar para vocês. Tem até uma linha aí que eu já coloquei para tirar o alinhamento dele, o prumo. Eu tenho que corrigir esse muro aí que ele tá assim torto, sabe? E fora de prumo demais. Mas esse aqui é para mais para frente. E aqui no nosso escritório, que seria o nosso quarto de estocagem, continua sendo quarto de estocagem. Todo o material que estava ali veio para cá. Então tá aqui algumas das minhas máquinas, os produtos de fazer a junta do gesso, as caixas de parafuso, aí uns pequenos materiais, outras caixas de maquinário, algumas outras coisas. Então, e eu ainda tenho essas placas aqui. Então esse aí é o espaço que nós temos. Então logo eu posso fazer aquela parede.
eu já consigo visualizar aqui a parede que eu voltei aqui, mais ou menos no rumo daqueles canos, dividindo o corredor do quarto, né? Então eu vou ter uma parede aqui, que vai vir até aqui mais ou menos, virar aqui um pouquinho, depois virar aqui assim, onde nessa parte aqui vai ter uma porta. Então assim, a largura que eu vou deixar de passagem é 90, tipo assim, no máximo 90. Se eu precisar diminuir para 85, acho que passa. Então eu queria deixar da escada 90, depois dessa escada 90 eu tenho 60, ou dependendo 50, que vai ser um armário que vai ter no corredor para guardar roupa de cama, por exemplo, e banho, entendeu? Blusas de frio. Sempre falta lugares para guardar blusas de frio, né, que ocupa muito espaço. Então, é isso aí, galera. Fiquei feliz hoje, é sexta-feira. Já tô deixando arrumadinho já pra dar continuidade nisso aqui na segunda. E o próximo passo vai ser atacar esta parede aqui ou atacar o gesso lá, para já eliminar esse material aqui. Eu vou ver o que vai ser melhor. Eu acho que eu atacaria ali já logo a estrutura, colocaria meu isolamento e emplacaria. Só que aí tem um porém na questão do emplacamento. O que acontece, galera? Quando eu encomendei esse material, eu sabia que eu era limitado no número de placas, né, de gesso acartonado. Por quê? Porque eu tinha um limite de espaço e de peso também. Eu não poderia colocar tipo 50 placas contra o muro, não porque o muro não aguentaria, mas questão do chão, não queria forçar tanto no chão, percebe? Porque o chão cairia, não é nem de questão de cair, mas de forçar. E, por exemplo, se eu colocar 50 placas no meio aqui, onde ele é autoportante, assim, poderia talvez dar uma emborcadazinha nesse chão, sabe? Nós conforme vocês viram aí no início dos vídeos do canal, nós nivelamos o chão, né? Então, assim, eu não queria correr esse risco. Então, resumo, faltou placas, entendeu? Melhor, vai faltar placas. Eu não encomendei a totalidade que seria necessária para terminar a obra aqui, essa fase, né? Melhor dizendo. Então, o que eu vou fazer? Eu fiz a contabilização de quantas placas seriam necessárias e para terminar os tetos em placas brancas e para terminar a segunda camada em placa branca, eu preciso de 40 placas. Então eu tenho um total de 33. Ou seja, já falta 8, né? Fora a quantidade de placas para ser usada na primeira camada. Por quê? Porque o que acontece? Eu preciso de mais ou menos para a primeira camada na faixa de 4, vou colocar 4, 8, 12, umas 12 placas a primeira camada. E o que acontece? Não compensa eu pedir um caminhão para trazer aqui 12 placas ou até 20 e pagar também para ele me colocar as placas ali na janela, por exemplo, conforme foi feito para esse material aqui, só por 20 placas não compensa. Então, sim. É claro! Eu lembro que na época, quando eu fiz a encomenda, eu tinha calculado que caso fosse necessário pedir mais placas, provavelmente seria, como não seria muito mais do que 20, eu pegaria esse restante em placas de 60 centímetros. Placas em geral faz 1,20 m, porém existe placas de 60, ou seja, a metade. Então ela é uma placa de 60 centímetros, tipo essa aqui, só que nas duas bordas dela ela vem com a borda magra para você passar massa. Então, só isso a diferença. E para mim, no caso, como não se trata de 20, 40 placas, são uma quantidade menor a necessidade aqui, eu poderia pegar a placa de 60 e subir pelas escadas. A escada ali de baixo, no caso, né? Subir pelas escadas. Então, assim, se fosse para subir com placa de 1,20 m, sobe também, mas é muito mais difícil, né? E se eu subir por aqui, eu consigo subir sozinho e subir placas de 60 centímetros. Então, o que acontece? Como eu já sei que vai faltar, então eu quero contabilizar quantas placas, eu quero separar na minha contabilização quantas placas eu vou necessitar no teto, nos forros,
porque eu quero dar preferência para utilizar placas de 1,20 m nos forros, entendeu? Porque os forros, quanto menos, se eu pudesse colocar uma placa gigante aqui, sem junta nenhuma, melhor ainda, entendeu? Se eu pudesse, mas os forros, quanto menos junta tiver, melhor é, sempre assim. E no caso de paredes também, mas principalmente nos forros. E o que eu faria? Já que eu já vou ter que comprar material, então eu preservo essas aqui o máximo possível para forro e segunda camada de parede. Por quê? Porque já que eu tenho que comprar material, então eu vou comprar de 60, eu não vou utilizar as placas de 60 centímetros na segunda camada. Vou utilizar na primeira. Por quê? Porque justamente se eu utilizar na segunda, eu vou ter um monte de junta de 60 60 centímetros, eu vou ter uma junta para poder passar massa. E se eu utilizar de 1,20 m, é de 1 m, 1,20 m. Então, tipo assim, logicamente, é melhor utilizar as placas de 60 que eu já vou ter que comprar na primeira, percebe? Então, assim, o que eu vou fazer? Para eu fazer minha contabilidade agora, eu contabilizar quantas que eu vou comprar realmente, eu vou fazer uma nova contagem certinho no papel do que tem aqui na obra, aqui e lá no estoque. Eu vou separá-las, as de 1,20 m para forro, e vou separá-las para a segunda camada de parede. Então, assim, para fazer essa parede aqui, por exemplo, quando tiver isolado, pode emplacar. Não vou usar a placa de 1,20 m na primeira camada. Vou ter que comprar de 60, vou usar de 60 na primeira camada e vou usar de 1,20 m na segunda, da que tem aqui, percebe? E, tipo assim, se na minha contabilização eu ver que não vai ter placa de 1,20 m para fazer... O forro é garantido que tem como fazer o forro inteiro aqui com 1,20 m. Mas se não tiver placa de 1,20 m para fazer todas as placas da segunda camada das paredes com placa de 1,20 m, aí o que eu faço? Eu jogo, tipo assim, tem ali o banheirinho ainda para fazer do escritório, eu jogo no banheirinho, por exemplo, placa de 60, por exemplo, entendeu? Então assim, eu deixo as paredes que fazem 4 metros para eu colocar placas de 1,20 m, e se caso não der, onde é paredinha pequena, eu uso as placas que são menores, para poder ficar... Do jeito são paredes menores, não vai ter tanto problema assim. Mas de todo jeito, se eu quisesse fazer a obra toda com placa de 60, tem jeito. Não estou falando que é impossível, que fica péssimo o trabalho. Não, só estou dizendo que é melhor usar placas de 1,20 m na camada definitiva. Conforme eu disse, quanto maior a placa, melhor é. Né? E eu nunca vi placa de mais de 1,20 m, mas se existisse, tipo assim... Bom, primeiro que dificulta o transporte, dificulta pro fornecedor também, né, pra questão da logística, pra você organizar as pallets, né, de placas no caminhão, por exemplo, tudo isso conta pra você organizar no depósito mesmo. Também não só isso, no momento de descarregar, quando vier as pessoas descarregar, tirar da pallet, tipo assim, uma placa maior que 1,20 m ficaria, acho, desajeitada, né, mas se pudesse, eu acho que quanto maior a placa fosse, melhor seria. E provavelmente no próximo vídeo, vocês vão ver aqui o início da estrutura aqui com isolamento, né? Ou o gesso liso ali, mas mais provavelmente isso aqui mesmo. E lembrando que ali eu tenho uma novidade para mostrar para vocês, que é a janela redonda, então eu vou mostrar para vocês aí como fazer o acabamento da janela redonda, né? Então, acontece em seguida, provavelmente, antes de fechar aqui com a primeira placa, eu já vou ter que ter o material, esse restante de placas aqui na obra, percebe? Não necessariamente aqui em cima, eu posso deixar estocado embaixo e à medida que eu for precisando eu vou buscando, entendeu? Então, é isso aí. Obrigado por ter assistido esse vídeo, ficado até o final. Deixa aqui nos comentários se você já fez gesso liso, se você já fez acabamento em gesso, janela redonda. Aquele grande abraço, no próximo vídeo, valeu, fui.